Estamos de volta com um quadro que o editor gosta mais do que a maioria das pessoas. É verdade. Conferindo aqui se eu tô gravando certinho, respondendo a perguntas. Hoje a gente vai falar sobre perguntas sobre evangelhos, Papias, que Papias falava de Marcos, de Mateus, os papos complicados aí, né? Vamos falar também do que mais? Como que você conta as histórias da Bíblia para criança de 5 anos? É possível ser um bom expositor sem conhecer os idiomas originais? O cristão deve evitar anime? Desenho japonês, cristão, pode ou não pode? Você já sabe, né? O que eu faço com perguntas de pode ou não pode? Deixa aqui nos comentários. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nele, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, deixe a sua pergunta. As perguntas que eu respondo aqui eu faço lá no Instagram, então você precisa me seguir lá no Instagram também, quem sabe no Twitter, ali o diálogo acontece com você. E hoje eu vou responder 5 perguntas, sendo que a primeira delas foi ressurreta pelo nosso grupo de membros. Sim, é uma pergunta que já estava lá na caixa de perguntas do Instagram faz tempo e que o assunto rolou no grupo de membros. Quer fazer parte do grupo de membros? Clica aqui embaixo em Seja Membro. O assunto rolou lá, falei, quer saber? Vou ressuscitar aquela pergunta e responder outras 4 que eu vou botar ali no Instagram. O povo vai fazer pergunta. Caixinha de perguntas. No Instagram eu faço zoeira, aqui eu respondo a sério. E essa primeira pergunta é a pergunta do clube de membros, que na verdade é a pergunta que estava no Instagram e que foi discutida ali entre os membros. Que é o seguinte, por que confiar em Papias sobre Marcos e não sobre Mateus? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Que pergunta é essa, Vitor? Eu vou explicar a pergunta. Como diria Renato Cariani, eu vou melhorar a sua pergunta. Por que a gente confia em Papias, que é um dos pais da igreja, quando ele diz que Marcos escreveu o seu evangelho ouvindo histórias do apóstolo Pedro e meio fora de ordem? Papias fala isso a respeito do evangelho de Marcos. E com frequência a gente cita isso a respeito do evangelho de Marcos. E aí, ao citar isso, a gente estaria depositando nossa confiança em Papias. Mas não sobre Mateus. E o que diz Papias sobre Mateus? Que Mateus escreveu os seus oráculos ou o seu evangelho, depende aí da tradição de manuscritos, tá? Mas que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico para hebreus, e nisso a gente não acredita porque a gente diz que Mateus escreveu o seu evangelho em grego. Então Papias serve para dizer que Marcos aprendeu o que aprendeu de Pedro, mas não serve para dizer que Mateus escreveu o evangelho de Mateus em hebraico. Por que isso, Vitor? Essa é a pergunta. Por que a gente acredita em Papias quando ele fala sobre Marcos e não acredita em Papias, um dos pais da igreja, quando ele fala sobre Mateus? E assim, vamos lá. Papias era uma fonte autoritativa importante, inclusive entre os primeiros cristãos. Por quê? Porque Papias é um dos pais da igreja que viveu numa época muito próxima dos apóstolos. Então você atribuir qualquer coisa a Papias, você tá dizendo, ó, esse cara aqui conviveu com alguns apóstolos e o que ele tá dizendo é de uma época que você pode confiar, você pode comprovar, né? Então a testemunha de Papias, né, o testemunhal de Papias, ele é muito relevante, ele carrega muita autoridade. Então se tem um negócio que Papias falou, poxa, a chance de ser verdade é muito grande. Só que tem o seguinte, cara, a gente não tem acesso ao que Papias escreveu diretamente. Nesses dois casos em especial, as testemunhas indiretas são diferentes uma da outra. Então o que é testemunha indireta? É gente citando Papias. Não é Papias que falou de Marcos, não é Papias que falou de Mateus necessariamente, tá? A gente tá falando aqui de Clemente citando Papias a respeito de Marcos, e Clemente é também uma testemunha muito antiga, muito próxima dos relatos originais, e a gente está falando de Eusébio, 200 anos depois, citando Papias na sua história da igreja, na sua história eclesiástica. E então o que acontece? O testemunho de Eusébio é o testemunho de Eusébio, é de Papias segundo Eusébio. Então já não é mais aquele testemunho muito próximo da fonte original. Por isso tem muito menos peso o que Papias fala por meio de Eusébio a respeito de Mateus do que o que Papias fala por meio de Clemente a respeito de Marcos, tá? E isso acontece com uma série de testemunhais a respeito dessa suposta escrita de Mateus em hebraico. Quase todas estão debaixo da pena de Eusébio. Essa é não é o atacante de Portugal, tá? Mas, falando sério agora,
quase todos. Então você pega Orígenes também, citado por Eusébio como dando esse testemunho de que Mateus teria escrito o seu evangelho em hebraico. E aí o que acontece? Além de ser um testemunho mais tardio e muito dependente de Eusébio, daqui a pouco a gente vai falar de Irineu, porque tem uma questão de Irineu aí também, mas além dessa questão de ser mais tardio do que Papias de fato, ainda tem um outro detalhe: a evidência interna dos manuscritos gregos do evangelho de Mateus sugere que o evangelho foi redigido em grego originalmente. Inclusive, o estilo de grego de Mateus muda quando ele mesmo está escrevendo e quando uma passagem do Antigo Testamento é citada, seguindo a Septuaginta. Então, são detalhes como esse nos manuscritos em grego de Mateus que fazem com que a evidência interna para uma redação original em grego seja muito forte. Então, como a gente tem uma evidência interna para uma redação original em grego, a maior parte dos acadêmicos hoje crê ou atesta ou mesmo afirma, e quando eu falo maior parte, é a esmagadoríssima maioria, que Mateus foi de fato escrito em grego. Embora haja alguns proponentes do problema sinótico, no outro dia eu explico o que é problema sinótico, que pensem numa espécie de proto-evangelho em hebraico ou aramaico que teria sido consultada para escrever Mateus no fim das contas. É absolutamente minoritário quem defende isso. Tá? Então, por isso a gente acaba dando mais crédito para o que Papias fala sobre Marcos do que aquilo que ele fala sobre Mateus. Bom, existe ainda um testemunho patrístico a respeito de Mateus escrevendo em hebraico que merece um pouco de atenção, que é Irineu em Contra Heresias, no livro 3. No livro 3 de Contra Heresias, Irineu faz essa afirmação. A questão é que Contra Heresias, embora seja uma excelente fonte para a gente entender o que um grupo de cristãos, possivelmente majoritário, entendia a respeito de gnosticismo no segundo século, e é uma excelente fonte para uma sensação geral a respeito disso, nas questões mais específicas, como isso que é um detalhe ali no texto de Irineu, nessas questões muito específicas, assim, ela é uma fonte complicada. Por quê? Porque a tradição manuscritológica de Contra Heresias, ela é extremamente complexa. Nossa, Vitor, agora você falou difícil. Tá, deixa eu falar melhor então, vai. Os documentos que a gente tem para compor o texto de Contra Heresias, embora Contra Heresias seja um texto do segundo século, os documentos que a gente tem, eles são relativamente fartos, mas muitas vezes eles são traduzidos para outras línguas, tá? Então a gente tem documentos em siríaco. Quem viu meu vídeo aí sobre Mateus capítulo 12 deve saber mais ou menos do que eu tô falando. Você tem algumas coisas em siríaco que são trechos mais completos assim de Contra Heresias, mas a manuscritologia dele é muito complicada. Você juntar os fragmentos de papiros e pergaminhos para você conseguir o documento final de Contra Heresias, a gente só foi ter uma edição crítica decente de Contra Heresias em 1982, pouco mais de 40 anos faz. Então, que isso quer dizer? Isso quer dizer que para elementos muito detalhados do texto ali, a gente não tem como atestar que aquilo é factualmente comprovável, embora a mensagem geral de Contra Heresias forneça um bom testemunho a respeito de um grupo importante de cristãos no segundo século pense a respeito do gnosticismo. Era a nossa melhor testemunha até a descoberta dos documentos de Nag Hammadi, né? Enfim, dito isso, as evidências internas do texto grego que sugerem uma redação original em grego são elementos muito fortes para afirmar isso. E é bom acrescer a isso uma outra coisa. Quando a gente fala que a gente confia em Papias para dizer que Marcos teria ouvido as histórias de Pedro para relatar em seu evangelho, é uma sugestão, não é que a gente acredita nisso como se fosse uma verdade absoluta. Não, é uma hipótese razoável, mas pode ter acontecido, pode não ter acontecido, tá? Então não é como se a gente acreditasse piamente em Papias para falar sobre Marcos e não acreditasse nada para falar sobre Mateus. Não é bem isso. Sobre Mateus, a gente tem uma boa evidência de que talvez ou Papias estivesse equivocado ou Eusébio estivesse citando Papias equivocadamente, tá? E sobre Marcos, a gente não tem nenhuma evidência de que o que Papias teria dito está equivocado, mas também, se estiver, problema zero, tá? É só uma sugestão que a gente faz a respeito do Evangelho de Marcos, de ter sido contado a partir das histórias que Pedro disse a Papias, tá? Então, é difícil?
Vamos para uma mais fácil, então? Vamos para uma pergunta mais fácil. Vitor, além de jornalista e teólogo, você trabalhou do quê? Tô de olho em você, hein, vagabundo? Essa pergunta interessante. É uma pergunta fácil, né? Pra quem quer curiosidades a respeito da minha vida, que eu não falo tanto assim, né? Ou falo muito, não sei. Você me diz aí nos comentários. Além de jornalista e de teólogo, do que você trabalhou, Vitor? Então, assim, eu trabalhei de jornalista em redação há alguns anos da minha vida. Depois virei teólogo, tá? Legal. Mas antes de ser jornalista, eu trabalhei como professor particular de química, física e matemática, principalmente, quando eu tinha aí meus 17, 18, 19 anos, 2 anos e pouquinho aí, que eu trabalhei como professor particular de química, física e matemática. Adoraria dar aulas de história, de geografia, mas o pessoal não ficava de recuperação nessas, né? Ficava de recuperação no famoso sorvetinho, sorvetão, o vovô ateu, o piviti povotó, o PV igual NRT. Essas coisas aí, né? Lembro muito bem do Marcelo, meu aluno corintiano roxo. Seu Ruela! Seu Zoreiudo! Corintiano roxíssimo, que eu dava pra ele aulas de física e ele era bom aluno e eu não entendia como o Marcelo ficava de recuperação, resolvendo exercício e tal. Ele tava lá, Corinthians é minha vida. Juro. Pra me irritar, ele fazia isso pra me irritar. Aí um dia ele tava resolvendo um exercício de física difícil, aí ele falou, pronto. Aí eu olhei pronto e falei, não, mas você não terminou aqui. Não, é porque agora é soma de fração eu não sei. Aí eu falei, sabe sim. Aí ele falou, não, soma de fração eu não sei, porque eu não sei fazer MMC. E aí eu lembro até hoje a fração que era, nunca vou me esquecer. Era x é igual a 2/5 mais 1/3. Nunca vou esquecer dessa conta, né? Pô, 2/5 mais 1/3, essa é fácil, Marcelo, você sabe fazer isso. Não sei fazer MMC, então eu não sei somar fração. Eu falei, quem disse que precisa saber MMC pra somar fração? Você sabe, cara. Ele falou, não sei. Eu falei, você sabe, ó, dá. Vou te falar quanto que dá. Dá 0, ele notou lá, 0, aí eu falei assim, ó, 7,33333 dízima periódica, 2/5 mais 1/3. Aí ele virou assim, 2/5, mas como que você sabe isso? Você fez isso de cabeça? Eu falei, eu fiz de cabeça, você sabe fazer também. Aí ele, como assim você sabe fazer também? Tá, deixa eu te falar, ó. 2/5 é 40%. 1/3 é 33,33333%. Somos dois. Você tem aí 73,33333%. Portanto, o seu resultado é 0,7333333 dízima periódica. Você sabe fazer essa conta. The prophecy is true. Quer dizer, então, que eu posso transformar a fração em porcentagem? Eu falei, vai demorar um pouco mais, mas pode. Então, às vezes, ensinar não é ensinar um conteúdo ou a matéria. É fazer a pessoa pensar de uma maneira que lhe seja confortável. Descobrir uma maneira de fazer com que a pessoa entenda um conteúdo com aquilo que ela já tem. Então, ele tinha um bloqueio com o MMC. Mas para somar fração, não precisa saber MMC necessariamente. Vamos dar uma voltinha aqui, resolver de outro jeito. Então, eu fui professor particular, o que me ajuda e muito para produzir esse conteúdo aqui que eu faço para vocês. Além disso, entre ser jornalista e teólogo, eu trabalhei um pouco funcionário de multinacional aí. Trabalhei no mundo corporativo. Um tempo eu era um funcionário medíocre, mas fiz aí o meu trabalho, do qual eu me orgulho. Você contaria para uma criança de 5 anos todas as histórias bíblicas da mesma forma que foram relatadas no texto bíblico? A resposta é não contaria. Quarta pergunta, é possível? Não contaria porque uma criança de 5 anos não vai conseguir entender essas histórias em hebraico e algumas em grego. Foi assim que elas foram relatadas. É mesmo? Então a gente precisa fazer o quê? Traduzir. Traduzir já é interpretar. Tradução já é interpretação. Então quando eu traduzo das línguas originais para a língua que eu falo ou para a língua que você fala, aqui eu já estou fazendo uma interpretação de modo que seja compreensível para você, porque está traduzido para sua língua. Da mesma forma, a gente vai fazer interpretações e traduções para a língua da criança de 5 anos. E existem episódios no texto bíblico em que acontecem eventos que uma criança de 5 anos ainda não tem aparelho intelectual suficiente
para compreender o que tá rolando ali. Então, a Bíblia sim tem passagens em que é necessário tirar as crianças da sala. E aí, quando ela adquire maturidade, a gente vai contar de uma maneira que seja compreensível para elas. Agora, o livro de Lamentações, eu sempre uso essa passagem como exemplo. Lamentações capítulo 4, versículo 10. Você tem ali uma passagem que eu sequer vou mencionar aqui. Eu vou confiar na sua diligência de abrir o texto e você mesmo ler. E aí eu pergunto para você, como que você faz para contar isso que tá em Lamentações 4:10 para uma criança? Sendo que você mesmo, agora que leu, já sentiu uma torção dentro da barriga sendo adulto. E se não sentiu, tem algum problema com você, procure alguém, um profissional de saúde mental, tá? Então, é necessário sempre interpretação. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai ser necessária interpretação. Não tem jeito, tá? Quarta pergunta: é possível ser um bom expositor da Bíblia sem conhecer os idiomas originais? Putz, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa, porque assim, o que é que eu tô expondo se eu não conheço os idiomas originais? Tem tudo a ver com a pergunta que a gente acabou de responder, né? E assim, sim, é possível. É possível ser um bom expositor sem conhecer os idiomas originais, desde que você não se meta a sabichão, de se comportar como alguém que conhece os idiomas originais sem conhecê-los. Então, o que é o metido a sabichão? É o cara que vai procurar lá no dicionário de Strong's significado de palavra sem conhecer grego, sem conhecer hebraico, significado de palavra não te diz nada se você não conhece a língua. Ou você vai dar uma palestra sobre língua inglesa sem saber inglês e simplesmente pega o dicionário de Oxford e fala assim, isso aqui funciona assim, assim, assado. Vou dar uma palestra sobre Shakespeare. Aí eu pego um dicionário de Merriam-Webster e saio dando palestra de Shakespeare por aí. Você não faz isso, certo? Sem conhecer inglês? Vai fazer isso? Não faz, né? Mas uma pessoa lendo Shakespeare em português pode entender a história? Pode. Pode contar a história e expor como ela se relaciona com as pessoas no contexto atual? Pode. Uma pessoa pode ler Sonho de uma Noite de Verão e fazer correlações com o tempo atual e contar essa história, ler isso em português. Sonho de uma Noite de Verão é Shakespeare, tá, gente? Foi escrito em inglês. E não tô fazendo nenhuma... Você não tem obrigação de saber disso, não. Nenhuma, tá? Mas cultura aqui, é bom a gente aprender e tal, certo? Mas assim, você pode ler Sonho de uma Noite de Verão em inglês, contar a história e contar a história de modo hábil. Então você pode ser um expositor também do texto bíblico. Você pode ler Senhor dos Anéis eu nunca li Senhor dos Anéis em inglês, né? O Tolkien escreveu em inglês. Eu nunca li Senhor dos Anéis em inglês, mas eu conheço a história. Eu seria capaz de, com o que eu li em português, expor a história de modo competente. E, uma vez expondo a história de modo competente, traçar paralelos com a vida e como a gente pode aprender com isso, né? Então, desde que eu não me porte como se eu fosse um especialista em Tolkien, como se eu tivesse lido tudo aquilo, desde que eu não me porte como tal, porque não sou, embora eu saiba inglês, mas nunca tenha lido Senhor dos Anéis em inglês, né? Embora eu saiba a língua. Sim, a gente tem que só ser responsável com aquilo que a gente realmente sabe. Primeiro, para ser honesto. Simplesmente para ser honesto. Segundo, para que a gente não dê passos maiores do que a nossa perna, tá? Então, provavelmente você vai ser um expositor bíblico que vai fazer afirmações mais genéricas a respeito do texto, que dizem respeito às questões mais abrangentes, amplas do que o texto está tratando. E talvez nas questões muito específicas e nos pormenores e detalhes do texto, você queira se abster de comentar. Mas você pode ser um ótimo expositor bíblico, fazendo afirmações só a respeito da floresta e não das árvores, tá? É perfeitamente possível. Então você pode ser um expositor bíblico competente, um bom expositor bíblico, sem conhecer os idiomas originais. Ponto, na outra linha. Isso não tira de você a responsabilidade de consultar bons comentaristas que conhecem os idiomas originais. Isso não tira de você a responsabilidade de, uma vez tendo acesso a bons professores e boas aulas dos idiomas originais, aprender esses idiomas para então ter uma intimidade maior com o texto que você pretende expor, tá? Então, acho que é por aí a situação. Certo? Última pergunta. Os cristãos devem evitar desenhos, entre aspas, estranhos, como os animes? Se for hentai, desenho de sacanagem, acho que é melhor evitar, né?
Cara, é impressionante como sempre aparece uma pergunta do cristão pode isso ou não pode aquilo. Que pra mim, Vitor, é uma marca do problema que a igreja brasileira carrega do legalismo. E geralmente é um pode ou não pode de coisas que o texto bíblico, entendeu? Então, assim, cara, se não pode, eu tô lascado, porque eu assisti muito desenho na minha vida. Desenho estranho, desenho não estranho, desenho normal, desenho esquisito. Então, assim, eu recomendo um desenho esquisitíssimo, muito bom mesmo. Chama Suisei no Gargantia. Vai lá, dá uma olhada, recomendo. Esquisito pra caramba. Muito legal, muito legal. É o desenho que te faz pensar, tá? Então, cara, na boa, guarda o teu coração. Em vez de ficar preocupado se você pode assistir desenho, se não pode assistir desenho, usa a tua cachola, a tua massa encefálica, a tua capacidade cognitiva. Você foi abençoado por Deus com inteligência. Usa isso, cara, pra se perguntar como pregar o evangelho, como a gente pode exprimir melhor o amor de Deus, que tipo de ministério na igreja pode ser abençoado pelos dons e capacidades que eu tenho. Usa pra isso. Era isso, galera. Essas foram as perguntas. Se você gostou, cara, considere se tornar um membro, porque aí às vezes eu respondo isso lá no grupo e tal. É mais legal, mas nos vídeos é legal também. Então, esse era o meu recado pra hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.